Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Conhecido texto onde Abraão foi provado. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, o primeiro livro do Torá, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Verso 1. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Vamos ao verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, Tu és Deus que açoita a quem Tu amas. Tu és Deus, Pai Santo, que escolhe e prepara os Teus prediletos, Pai Santo, para os grandes desafios, para o sofrimento, por amor ao Teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu invoco o Teu Espírito para nesta manhã Te engrandecer e glorificar ao meu Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Eu suplico a Tua virtude, a Tua unção sobre a minha vida, meu Deus, para expor a Tua palavra, para levar adiante esta comissão de pregar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortifica o meu ser, fortifica o meu viver para esta tarefa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por todos que estão aqui nos assistindo, por todos que estão na plataforma do YouTube, eu suplico a unção para Te obedecer, a unção para cumprir o Teu propósito. Senhor Jesus Cristo, dá-nos sensibilidade à Tua voz, ciente de que aquele que nos comissiona, aquele que nos convoca, tem poder para ressuscitar mortos, tem poder para abrir portas, tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Ó Senhor Jesus Cristo, nós Te adoramos nesta manhã. Com o fogo do Teu Espírito Santo, afasta, afugenta todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Senhor Jesus, Israel, Teu povo. Abençoa o mundo, Senhor Jesus, por meio de Israel, pois Israel, Senhor Jesus Cristo, ali o Senhor se manifestou primeiro. Por isso Te glorificamos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo. Visita o Teu povo nos 4 cantos da terra, visita os missionários, todos os pequeninos que Te louvam e Te exaltam e Te adoram, até mesmo na clandestinidade, que possam ser ouvidos por Ti nesta manhã, e que sejam todos abençoados por Ti. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes estamos tão acostumados a ouvir pessoas subindo em púlpitos de igreja, aquelas igrejas grandes, aquelas grandes catedrais, e vemos pessoas louvando, e às vezes as pessoas trazem até letras bem profundas, com letras um tanto que melódicas, com refrões fáceis de ingerirmos, visto que são verdadeiros chicletes, as pessoas cantam uma vez e já conseguem facilmente decorar.
São músicas que foram, de certa forma, premeditadas, deliberadamente, para que as pessoas pudessem, numa única ouvida, já sair repetindo o refrão, como eu disse. Mas uma coisa é bem certa, talvez músicas com melodias muito bonitas que agradam a carne, passam um cotonete nos ouvidos para massagear o ego das pessoas, porque muitas vezes do que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados. Às vezes pessoas passam lutas e dificuldades por consequência, por implicação de suas escolhas erradas, por opções e caminhos errados que levaram. Mas uma coisa é bem certa, quando nós estamos obedecendo a Deus e quando temos uma aliança com Deus, e quando Deus tem um propósito ainda maior em nossa vida, Ele vai nos levar a provações, a estágios de provações um tanto que mais elevados, onde o sacrifício e o esvaziamento serão mais intensos. Eu digo que para isso seria necessário que todos os pastores passassem pelo processo de esvaziamento. Hoje em dia a gente vê tantos pastores que nunca leram a Bíblia inteira e estão aí pregando a palavra de Deus com alguns jargões que aprenderam de outros preletores decorados. Não conhecem a Bíblia em profundidade, não entendem nem sequer a realidade à sua volta, mas estão aí, como o apóstolo Paulo disse, né? Estão por aí, né? Uns pregam por amor, outros pregam por inveja, por dinheiro. O que importa? O Evangelho está sendo pregado. O Senhor Jesus Cristo virá julgar o mérito e o caráter de cada um dos pregadores. Como eu disse, o nosso Deus, quando Ele quer trabalhar na vida dos seus servos, Ele vai levar a projetos de provação. Há um projeto que se estabelecerá após a provação, após a aprovação na provação. A provação, ela faz parte da agenda de Deus para a vida de todos os seus filhos. Às vezes nós temos que ser levados ao deserto. Veja que o Senhor Jesus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas no projeto de passar 33 anos aqui nessa terra, como disse o escritor de Hebreus, Ele aprendeu por aquilo que padeceu. O próprio Filho de Deus teve de ser levado ao deserto para ser provado. Então, nós vemos nessa terra muitas pessoas reclamando às vezes: ah, estou sofrendo muito, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que sempre eu sou o último da fila. Não, Deus tem um agir e um trabalhar de diversas formas na vida de cada um. Para cada um Deus tem um propósito e um projeto. Uma coisa é bem certa: ao ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que nos posicionar, nos alinhar à palavra de Deus, nos alinhar com a obediência à palavra de Deus. Veja algo interessante, que Abraão ouve a voz de Deus chamá-lo e ele: estou aqui. Todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele dizia: estou aqui, estou pronto para te obedecer. Quão terrível é, né? Às vezes Deus fala com uma pessoa e a pessoa espera mais um pouquinho. Aí a pessoa vai para a igreja, ouve uma mensagem lindíssima, exortação, arrependimento. Ah, espera mais um pouquinho. As pessoas estão sempre adiando, protelando decisões. Nunca fala prontamente: estou aqui, como Abraão. Sacrificar a carne, sacrificar o nosso eu, abstermos das coisas do mundo, das coisas prazerosas que entristecem o Espírito Santo, não é uma tarefa fácil, não é mesmo? As pessoas resistem o chamado de Deus. E eu faço essa pergunta a você que nos assiste aí pela plataforma do YouTube. Você tem resistido à voz de Deus? Algo mais terrível é que alguns obedecem à lei de forma tão exacerbada, são tão legalistas e pensam que estão salvos porque eu obedeço a palavra, eu obedeço a lei. E se tornaram legalistas. A própria palavra encarnada, o verbo vivo de Deus, estava diante dos fariseus e eles pensavam que estavam certos. Temos que ter um equilíbrio e entender verdadeiramente a voz de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos que discernir a voz de Deus.
Veja como o diabo trabalha nas religiões que existem nesta terra, que estão estabelecidas sobre a face da terra, com falsos chamados de esvaziamento, com discursos filantrópicos, com ideologias que levam a Satã, ao inferno e à condenação eterna. Satanás pinta e borda sobre a face da terra com falsos discursos de esvaziamento. Ficam dentro de mosteiros lá no Oriente, fazem tantas coisas, fazem tantas abstenções, não comem diversos alimentos. Os manjares foram feitos para a carne, desde que com prudência, né? Mas existem tantos discursos aí que levam ao engodo. Mas a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus Cristo são vida, vida em abundância. Nós temos que perceber a voz de Deus. Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra, ele pôde discernir. Existiam tantos deuses pagãos ali, tantos ídolos, uma cultura politeísta. Ele entendeu a voz do verdadeiro Deus nos chamando. Como nesta manhã o Senhor fala contigo. Deus, o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele te chama. Veja, Abraão, Deus chama Abraão e ele prontamente assim diz: estou aqui. Não é fácil abrir mão do nosso eu e nos submeter à vontade de Deus. Algo interessante é que Abraão está aqui na terra, como todos nós estamos, no momento do chamado, e às vezes a gente não está entendendo algumas coisas mais profundas, e o ponto exato em que Deus, eu quero você num estágio maior. A gente, quando conquista alguns bens, a gente está com as contas pagas, a gente está de bem com a vida, a gente não quer sair daquele estágio, daquele degrau. A nossa carne tem uma predisposição a se acomodar com algumas conquistas. Eu já conquistei o meu feijãozinho, arroz com ovo frito, tá bom, já tem minha chácara, já tem minha casa, tá bom, não preciso de mais, né? Mas veja que Deus fala, Deus provou Abraão no verso 22:1. Deus provou Abraão. Então dá-se a entender que às vezes nós estamos num degrau, não estamos cientes de que Deus quer mais. Ele quer que nós nos aprofundemos no conhecimento, prossigamos em conhecê-lo cada vez mais. E vai ser na provação, no exílio, na dor, no sofrimento, com sentimento de perda, fugindo às tentações, fugindo da aparência do mal, é que Deus vai se revelar a nós como o maior tesouro e o seu propósito ainda maior nos vai ser revelado. Então Abraão aqui pensou: já estou velho, Isaac já nasceu, Deus cumpriu a promessa, eu tenho muito ouro, sou casado com uma mulher lindíssima, acho que aqui Deus parou comigo, já cumpriu o propósito de Deus. Não, Deus quer mais. Deus quer mais de cada um de nós. Será que conseguiríamos atingir o estágio de Enoque, que andava com Deus? Noé andava com Deus e Deus constrói um projeto de salvação através de Noé, de construir uma embarcação para a salvação dele e da sua família. Enoque andava com Deus ao ponto de ser arrebatado. Será que nós estamos preparados para atingir o estágio de alguns dos grandes heróis da fé? Então Abraão está aqui e não sabe o que está acontecendo, já estava acomodado, né? Pensando, tá bom, atingiu o estágio e o propósito de Deus. Não, Deus venha, Deus já sabe de tudo. Algo de maravilhoso é que Moisés está narrando essa história para o povo. Abraão não está entendendo aqui, mas Deus ele pensando a longo prazo, pensando em nós aqui na Remanescente Cristã de Filadélfia, pensando nos missionários e pastores, e há tantos enlutados nesse Dia dos Pais, pensando em tantos aí passando dificuldade. Deus trabalha na vida de um homem para construir um ensinamento para as nossas vidas, que em tempo e em fora de tempo temos que produzir bons frutos, em tempo e em fora de tempo temos que obedecer à palavra de Deus, ao chamado de Deus. E não importa a idade, Deus quer que nós avancemos, prossigamos em conhecer o seu amor e o seu poder de ressuscitar mortos. Então Deus sabe muito bem o que está fazendo, porque Ele é onisciente, nada pega a Deus de surpresa. Deus sabia que Abraão seria aprovado, mas o Abraão não sabia ainda que ele seria capaz de
sacrificar o próprio filho a este Deus que ele atendeu o chamado. Olha só que interessante, né? Veja como Deus vai trabalhar em todos os detalhes, até mesmo no local de escolha, aonde Abraão é comissionado a ir até aquele local e ali sacrificar o seu filho. Veja, no verso 2, e Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mais uma vez uma missão. Aí no mínimo Abraão, de novo, um local onde o Senhor vai mostrar. Deus já me chamou para peregrinar, meus pés já estão cansados, eu estou velho, estou cansado. Caminha, anda na minha presença e ser uma bênção. Isso é o que Deus requer das nossas vidas. Oferece agora algo que você mais ama, que é o teu filho. É interessante que o nosso Deus às vezes disputa na vida das pessoas. Durante a vida inteira, o diabo vai tentando pôr ídolos. Já tive a oportunidade de pregar isso aqui. Quando é na infância, o diabo vai colocar o Ben 10, vai colocar o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. Aí tem umas crianças que ficam até com 18 anos ainda crendo no Homem de Ferro, no Capitão América. Ídolos vão surgindo na vida das pessoas a vida inteira, né? E de repente surge o carro, né? Quando é o primeiro automóvel, do primeiro Monza, a gente nunca esquece, né? Vão surgindo ídolos na vida das pessoas, e algumas pessoas vão entendendo que Deus é o maior tesouro. Muitas pessoas vão entendendo que Deus é o maior tesouro quando Deus permite o furto daquele bem material, ou a casa desmorona, como viu uma mansão lá na Barra da Tijuca, num período de chuvas torrenciais, desabar e a pessoa: eu tenho Jesus ainda, eu perdi minha mansão, a minha casa lá na Barra da Tijuca, mas eu ainda tenho Jesus. Então, ídolos vão surgindo ao longo do processo da vida da pessoa, a vida inteira. E o nosso Deus, por ação do Espírito Santo, Ele vai combatendo isso, nos fazendo pela dor, pela perda, pela frustração, porque as pessoas nos enganam, nos frustram, trazem desilusões para a nossa vida. Nós temos que estar preparados para tirar os ídolos, a bagagem de ídolos que vão se aglomerando no nosso viver, no nosso caráter, na nossa mente. Ocupa a nossa mente. Deus quer ser o centro da nossa vida, nos levar a uma vida de prosperidade, vida de abundância, mas a gente teima em acumular alguns livros, teima em acumular alguns ídolos terríveis na nossa vida, e isso é mal. Então, o filho a quem tu amas. E aí eu imagino, né, que aqui Abraão está num local que até o Monte Moriá, a região das cordilheiras ali do Monte Moriá, existem algumas montanhas, é uma cordilheira, e são 70 quilômetros, seriam 3 dias de caminhada. Deus pensou em tudo na sua onisciência, porque nesses 3 dias de caminhada, Deus ia trabalhar gradativamente na vida de Abraão, com o intuito de fazê-lo compreender em maior profundidade como Deus trabalha nos momentos de desafios da nossa vida. Quando entramos numa nova empresa, quando estamos lidando com pessoas diferentes, como lidar com as pessoas, como lidar com dificuldades do casamento, da empresa e em diversos setores. Bem, assim somos nós nesta caminhada, 3 dias para obedecer, talvez algo de mais precioso para as nossas vidas. Com certeza, nos 3 dias de caminhada, Abraão se lembrou: meu Deus me tirou lá da casa do meu pai, porque alguns da parentela do meu pai lá cultuavam alguns deuses que pediam sacrifício de recém-nascidos. Cultura pagã, abominável, que praticavam relações licenciosas, e era comum até alguns seres humanos serem sacrificados por esses deuses pagãos. Meu Deus me tirou de tudo isso. Esse Deus que me tirou da minha terra, me tirou para que eu não ficasse em contato com esses pagãos, com esses politeístas, com essa abominação, com essa cultura abominável. Como agora esse Deus que me chamou pede o sacrifício
de um filho ao qual todas as outras promessas, o que ele me prometeu, estão centralizadas nele. Visto que a promessa de uma grande nação, de filhos para encher e se multiplicar e preencher essa nação, isso começava pelo primeiro filho. Deus prometeu, é um filho que vai nascer de ti. E foi incrível, minha mulher já tinha até cessado o costume das mulheres. E ela teve um filho milagrosamente anunciado por anjos. Algo que, com certeza, Abraão, nos 3 dias de caminhada, ele foi refletindo. E nós temos que ser assim. Quando Deus nos pede algo, uma missão, que nós olhamos para nós mesmos, nos olhamos no espelho e nos falamos, nós não temos competência, eu não tenho condição de cumprir isso, eu não tenho condição ainda, nenhuma. Talvez eu ainda nem esteja preparado para fazer isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai ter que ir até o seu limite. Ali no seu limite, a glória de Deus se manifesta e a porta se abre. A glória de Deus se manifesta e os teus inimigos caem e tombam, ficam no meio do caminho. E você prevalece porque você obedeceu a Deus. É assim o agir de Deus. Reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa humilhação e o nosso nível de adoração, que Deus mostra o seu poder e a sua grandiosidade. Porque o intuito é dele glorificar o Filho dele, o Senhor Jesus, no nosso adorar, no nosso falar, no nosso viver, para que todos percebam como é que ele chegou até aqui, se ele não tinha condições. O mais fraco, o menor, o pequeno, o franzino, como é que ele chegou aqui? Como é que ele venceu o gigante? Como hoje ele conquistou isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque ele tem poder de trazer à existência as coisas que não existem. Ele abre portas. Nas trevas ele diz, haja luz e houve luz. Ele abre caminho no olho do furacão. Esse é o Deus que nós servimos. Exigir um sacrifício humano gera muitas dúvidas. O nosso Deus, em hipótese alguma, jamais exigiu sacrifício humano. Deus tinha uma história profunda a revelar o próprio amor dele através dessa experiência que Abraão estaria realizando, saindo de onde ele estava com o seu filho para oferecer sacrifício. Veja que ele faz tudo que é necessário para se oferecer o que Deus pediu. E o que Deus pediu? Oferece o teu filho em holocausto. Deus ensinou por meio da lei oral, desde o Adão que caiu até Abraão, todos os filhos na fé de Deus sabiam muito bem como se aproximar de Deus. Abel bem sabia que eu vou pegar o melhor do meu rebanho, o mais bonito, o mais frondoso, e vou oferecer a Deus. E Deus descia como fogo e consome a melhor oferta. E ele faz o gado do verdadeiro adorador se multiplicar. Deus faz prosperar. Deus envia provisão para aquele que oferece a verdadeira adoração. É difícil você crer, né? Porque é difícil abrir mão do melhor boi, do boi zebu lá, que custa 500 mil reais, e oferecer ele como oferta queimada. Como eu disse, todos os filhos de Deus sabiam muito bem que o holocausto não era fácil realizar. Pegar o melhor animal, derramar o sangue deste melhor animal no altar e depois atear fogo, virar um monte de cinza, 500 mil reais. É o equivalente ao preço de um boi, Zebu. Se tiver mais hoje, eu não faço ideia. Esse dia eu vi um leilão e estava 500 mil. Já faz um tempinho. Imagino que isso deve estar mais caro hoje. Então não é uma tarefa fácil fazer o holocausto. Abraão deveria pegar o seu filho Isaque, a quem ele amava, e ele vai lá cumprir e obedecer a Deus. Note que ele vai em detalhes. Levantou-se de manhã, ouviu a voz de Deus e já começou a preparar o que era necessário para oferecer seu filho em holocausto. Levantou-se de manhã, preparou o jumento. Preparou o jumento. E tomou 2 servos, Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para fazer o holocausto, e partiu para o lugar.
Olha que coisa difícil. Notou aqui algo interessante, né? Você não vê o nome da Sara aqui. O nome da Sara não está sendo citado. Porque com certeza, se a Sara soubesse disso, que Deus falou, ia atrapalhar a visão da revelação que Abraão recebeu. Muito cuidado, porque às vezes Deus revelou algo muito pesado para você, e aquela pessoa que está do teu lado não está preparada para ouvir uma revelação daquela. Que é isso? Você vai fazer isso? Tá doido? Deus não pediu um negócio desse, não. Fica que nem aquela visão do Martin Scorsese no filme Última Tentação de Cristo, né? Deus não quis o sacrifício de Isaac. Vai querer o teu sacrifício, Jesus? Então, pessoas que estão ao teu redor podem desestimular você a se abster, a se fazer o sacrifício vivo da tua vida que Deus requer de você e fazer você não cumprir o propósito de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado. Não faça como um José, todo alegre e feliz, que sai contando para os seus irmãos invejosos e ciumentos a revelação que Deus deu para você por meio de sonhos. Algumas coisas são particulares, você está num nível mais elevado, você está num nível acima das pessoas, você pensa diferente, Deus tem um propósito para a tua vida que não revelou aos que estão ao teu redor. Dentre milhares de cristãos que estão ao teu redor, e o mundo então nem se fala, Deus revelou para você o que Ele quer fazer da tua vida. Deus requer da tua vida um sacrifício vivo. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala isso. Deus não quer mais que você sacrifique o seu carro, ou o seu boi zebu, que custa 500 mil reais, ou qualquer um. Deus quer de você um sacrifício vivo. Quanto mais você se abstém, mais você se esvazia. E Paulo fala que oferecendo o nosso sacrifício vivo, pessoal e particular, nós vamos descobrindo qual é a boa, perfeita, agradável vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. É assim que Deus vai trabalhar na nossa vida. Mas temos que aprender a descrição. Não conta para Sara, senão a Sara não vai aceitar. O quê? Meu filho queimado? Mas em hipótese alguma demorei tanto para ter. Não foi Deus que falou com você não, Abraão. Não faça uma coisa dessa. Abraão só toma os 2 servos. Com certeza, seus servos os mordomos ali, mais íntimos, que também eram guarda-costas. Uma viagem não era algo fácil, né? Existiam criminosos, imagine que quem tinha jumento tinha posse. Então, criminoso que via alguém andando de jumento, ó, tem posse. Esse homem tem reserva, tem mantimento. Imagina, uma viagem de 3 dias, eles tiveram que levar suprimentos, né? E aí vejamos aí no finalzinho do verso 3, né? Lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. No quarto versículo, ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar. Imagine o coração apertado de Abraão. Os dias se aproximavam e já fez um cálculo. Ele que tanto peregrinou naquela terra, ele já sabia. Dentro de 3 dias eu estou chegando lá. E quando chegou no 3º dia, aí eu imagino o Abraão pensando, está chegando a hora. E o Isaac não está entendendo nada, né? Uma coisa bem certa, ele já tinha aprendido, né? Meu pai me ensinou a sacrificar. Pegou a lenha, né? Tem aí o cutelo, tem os negócios, tudo que é necessário aqui, mas cadê o cordeiro, né? Até, isso ficou uma incógnita, talvez, na cabeça ali do Isaac, né? Mas na mente de Abraão era algo dolorido, porque ele sabia aquilo que Deus o havia pedido e ele estava mantendo o segredo. Veja algo interessante no verso 5. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos. Veja que versículo profundo, porque ele nos detalha aqui que ele não queria interferência nem dos servos mais íntimos, dos servos mais confiados. Às vezes nós temos grandes amigos, né? Eu acredito que os 3 amigos de Jó eram grandes amigos, porque quando a gente perde tudo, está sem dinheiro, que a gente menos acha que são amigos. Os 3 amigos, Bildad, Zofar e Elifaz,
vieram de longe para ficar ao lado de Jó, ali naquele momento de perda, fedendo e com aquela doença terrível, né? Veja que Abraão dispensa os dois servos fiéis. Fiquem aqui, porque com certeza, se Abraão levantasse o cutelo para matar o filho, os servos: Abraão, pai Abraão, meu senhor, não faça isso, você vai sacrificar teu filho. Até os servos poderiam estar interferindo na hora do sacrifício. Muito cuidado, às vezes nem seus amigos íntimos podem estar ao teu lado naquele momento em que Deus exige, chega-se ao ápice do sacrifício de louvor e de adoração. Sacrifício de adoração e de louvor é algo muito profundo, pois Deus nos manda para missões dificílimas, que está acima da competência de muitos e vai exigir muitas vezes até açoite na carne, como ocorreu com Paulo e Silas ali no cárcere de Filipos, à meia-noite, após terem sido injustiçados, açoitados, numa prisão cheia de xixi, sujeira, fezes ali, tinha barata, rato, os presos de cima urinando sobre quem estava lá embaixo, presos ao tronco. Paulo e Silas louvavam ao Senhor naquela noite. Aquilo é sacrifício de louvor, aquilo é sacrifício de adoração. Como eu disse, volta para o início da mensagem, a gente vê uma distinção muito grande do que é o sacrifício de louvor e adoração. Porque o sacrifício de louvor e adoração não é em cima de um púlpito bem vestido com a conta abastada, mas o sacrifício de louvor e adoração é no momento crucial da vida em que você tem tudo para negar a Deus, xingar a Deus, dizer: Deus, tu me abandonaste. Não, é ali no deserto que o Senhor Jesus Cristo ofereceu sacrifício de louvor. É na prisão, no cárcere de Filipos, que Paulo e Silas ofereceram sacrifício de louvor. Era lá no Monte Moriá que Abraão haveria de oferecer o sacrifício de louvor, sacrificando o seu próprio filho. Veja no verso 6, Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho, e levou também o fogo e a faca. Imagine essa cena. Ao terceiro dia eles chegam ao pé do monte e ali vemos Abraão administrar a divisão das competências ali, das tarefas a fazer. Colocou a lenha sobre as costas do rapazinho, que talvez tinha entre 15 a 17 anos. E ele pegando o cutelo e pegando ali a tocha, sobem os dois e caminhando junto. Imagina o coração desse pai apertado. Talvez aperte o seu coração, papai, você que nos assiste, hoje é dia dos pais, e olha que mensagem eu trago à tua vida, que em nome do Senhor Jesus, Deus possa visitar o teu filhinho, que está no hospital, um filho seu que está trazendo tristeza ao teu coração nesse dia dos pais, que essa mensagem